Bom dia! Estamos aqui nesta manhã para mais um estudo da Palavra de Deus, que fica em Gênesis, capítulo 6, o versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus, cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompia, pois toda a humanidade havia se corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu o destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, devida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça com 130 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua família e as mulheres dos seus filhos. Noé andava com Deus. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Nós vemos aqui uma coisa muito interessante. Sempre que vem alguma catástrofe, alguma peste, alguma coisa sobre a terra, sempre Deus, ele vai cuidar das pessoas que andam com Deus. Ele sempre vai dar o livramento, ele sempre vai estar cuidando, ele vai ter que sempre estar protegendo. E nós vemos aqui que com Noé não foi diferente. Deus, ele viu que a terra estava corrompida. Então ele chamou Noé. Ele viu que Noé, havia justiça na vida de Noé. Noé era um homem justo. E Deus, ele sendo um homem justo, ele não poderia deixar aquele homem justo ser destruído com a sua família, com os demais que estavam pervertidos, que tinham se pervertido com tantas coisas ruins. Então, Deus chamou Noé, deu exatamente as medidas da arca, o jeito que era para fazer, com detalhes. Então, o que eu vejo aqui? Primeiro lugar, Deus, ele é um Deus de detalhes. Ele colocou na palavra do Senhor cada detalhe da arca. E ele fez questão de que escrevesse, os seus profetas escrevessem esses detalhes da arca.
Por quê? Porque Deus, Ele é um Deus de detalhes. Deus, Ele cuida da minha vida e da sua vida com detalhes, em todos os detalhes. Então não precisa eu e você andar preocupado com coisa alguma, porque esse Deus de detalhes que cuidou de Noé, cuidou da sua família, Ele vai cuidar de mim, Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar em tempos difíceis, Ele cuida nos mínimos detalhes. Não precisa eu e você ficar com medo. Ele cuida, porque Ele é o Deus cuidadoso. Ele é um Deus zeloso. Interessante também que eu acho aqui, o que Deus falou para Noé? Para ele fazer uma porta. Você vê aquela arca, ela durou 100 anos para fazer. Noé levou 100 anos para construir aquela arca. Imagina que arca grande, não é verdade? E o Senhor disse para ele fazer uma porta. Somente uma porta naquela arca. E eu achei isso interessante. Uma arca tão grande poderia ter mais portas, não é verdade? E o mais interessante é que o próprio Deus fez com que os animaizinhos, um casal de cada espécie, entrasse naquela arca. E o mais incrível é que os animais, eles obedeceram. A palavra do Senhor diz que todos os animais, eles foram andando e entrando na arca, de 2 em 2. Nós não vemos aqui a palavra do Senhor dizendo que Noé saiu correndo atrás dos animais, chamando, buscando, pegando, levando para a arca, não. A palavra do Senhor diz assim, que o Senhor só deu a ordem para Noé levar com ele. Então, em outras palavras, Deus estava falando para Noé, eu vou enviar os animais e eles vão entrar por esta porta. E você não impeça eles, porque é eu que estou ordenando eles entrar. Tantos animais ferozes também, né? Não tinha só animais pequenos, como passarinho, formiguinhas. Não, tinha leões, ursos, serpentes, cobras, né? Venenosas. Então, tigres. Tinha vários tipos de animais ferozes. Mas Deus, Ele já deu descanso para Noé. Deus disse, olha Noé, é preciso que você leve um casal de cada animal. Então imagina Noé, todos os animais vindo e entrando pelaquela porta. Noé não achou estranho, porque Noé, a palavra do Senhor diz assim, que Noé fez tudo como o Senhor tinha ordenado. Noé, ele não fez nada que o Senhor não tivesse ordenado. Ele cumpriu com tudo o que o Senhor mandou. E por isso, o Senhor disse que ia estabelecer uma aliança com Noé e a sua família. E sua família não seria destruída com os demais. Então, o que eu venho dizer para você hoje? O que nós vemos muitas hoje, nós vemos no mundo, enfim. Tantas pessoas que elas falam e deixam bem claro, não é verdade? Eu não acredito em Deus, eu não creio, eu não quero nem saber. Mas nós vemos aqui, que coisa interessante, né? As próprias criaturas, os animaizinhos, obedecendo a Deus e entrando de um por um, para onde? Pela porta. E nós vemos que Noé, a palavra do Senhor diz que enquanto Noé estava construindo a arca, Noé, ele fazia o trabalho missionário também.
Com certeza, aquelas pessoas que estavam ali ao redor, né, da região onde Noé vivia, tinha mais pessoas ali por perto. E eles perguntavam para Noé: o que você está fazendo? E ele contava: eu estou construindo uma arca porque a terra vai ser inundada. E Deus pediu para que eu construísse essa arca para a salvação da minha família e das espécies da terra, para que não venha se perder a raça humana e nem as espécies da terra. Então ali Noé, ele levou cada pé de plantinha, animaizinhos, tudo que tinha na terra, ele levou as sementinhas para guardar, tudo. Ele obedeceu nos mínimos detalhes. E a palavra do Senhor diz que aquelas pessoas, elas chamavam Noé de louco. Eles diziam para Noé: você tá louco? Onde já se viu? Porque naquela época não chovia na terra. A palavra do Senhor diz que era como um orvalho que vinha e molhava a terra. Mas não chovia, não tinha chuva como hoje nós temos chuva. Então, não é diferente de agora. Agora a gente fala para as pessoas que Jesus vai voltar. A gente fala para as pessoas se arrependerem, para as pessoas voltar para Deus, acreditar, ter fé, confiar, entregar suas vidas ao Senhor Jesus. E as pessoas não acreditam. A gente fala o que está por vir, o que está acontecendo hoje, essas pestes. Isso está tudo na palavra de Deus. Quando os discípulos perguntaram para Jesus, Jesus estava falando para eles que um dia ele voltaria novamente para buscar os seus filhos que estavam aqui. E os discípulos perguntaram para ele: mestre, quando que isso vai acontecer? Para que nós possamos saber, para ficar preparado. Ele falou assim: quando vocês ouvirem rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, nação contra nação, quando vocês ouvirem terremotos, peste, tá bem claro. Jesus falou para os discípulos. Isso era o princípio do fim. Então, isso que está acontecendo hoje, para nós cristãos, que conhecemos a palavra de Deus, isso não é nenhuma novidade, porque nós já sabemos o que está por vir, porque o Senhor, Ele já falou na sua palavra, está tudo escrito aqui. Tudo o que vai acontecer. Exatamente. Com detalhes, como Ele explicou para Noé, em questão da arca. Como que ia acontecer, quanto tempo ia demorar o dilúvio, quanto tempo a terra ia ficar submergida pelas águas. Deus falou tudo, Deus revelou tudo a Noé. Então é a mesma coisa hoje. Hoje não é diferente. Por que que nós cristãos, nós levamos a mensagem de Jesus para as pessoas? Porque nós não queremos, nosso coração dói em saber o que está por vir por essa terra. E se nós não tivermos na arca, que hoje a arca significa Jesus Cristo. Hoje a arca é Jesus Cristo. Se nós não estivermos como Noé, na obediência a Deus, fazendo aquilo que Ele manda detalhadamente, não terá como Ele nos livrar. Como naquele tempo, a palavra do Senhor diz que quando casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Então os animaizinhos, eles vieram. E quando a palavra do Senhor diz assim, que quando todos entraram na arca, incluindo Noé e sua família, a palavra de Deus diz assim: então o Senhor fechou a porta. Então nós vemos aqui que os próprios animais obedeceram a Deus. Eles vieram à arca.
para salvar as suas espécies. 2 espécies, no caso o macho e a fêmea. Eles vieram. Quando Noé acabou de construir a arca, eles começaram a vir os animaizinhos. Então nós vemos, amados, que não é diferente. Hoje em dia nós vemos as pessoas, eles não querem vir à arca. Quem quer a arca hoje? Jesus. O que Jesus falou? Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem é essa porta hoje? Nós vemos lá em Mateus, aliás, em João, a palavra do Senhor diz assim, que Jesus é a porta. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância, tenham vida plena. Então, hoje, quem é essa porta? Jesus. Ele disse: eu sou a porta. E você pode entrar e ali você vai encontrar pastagem. O que é pastagem? É descanso, alimento para sua alma. E você vai entrar e você vai poder sair, você vai ser livre. Então, Jesus, ele dá-nos a liberdade de entrarmos pela porta e sair a hora que nós quiser. Nós somos livres. O Senhor, ele diz que veio para nos libertar, para nos dar vida e vida com abundância. Jesus, ele não traz fardo para mim, ele não traz fardo para você. Eu e você somente precisamos aceitar essa porta, acreditar nesta porta, acreditar nesse caminho, nessa verdade, nessa vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então o caminho hoje, a arca hoje é Jesus. E ele disse que um dia ele vai voltar. Ele vai voltar, buscar um povo. Quem é esse povo? Ele vai buscar um povo que está preparado. Um povo que acredita nele. Um povo que crê. Um povo que é obediente, como Noé foi obediente. Agora, aquelas pessoas que estavam ali em volta de Noé, logicamente, quando as portas, Deus fechou a porta da arca. Por que Deus fechou a porta da arca? Porque Deus conhece o homem. Deus sabia que quando Noé ouvisse o clamor daquelas almas, aqueles pais perdendo seus filhos, aquelas mães chorando, perdendo seus filhos, inundado, afogado na água, Noé, por ser um homem justo e ter um coração bom, logicamente que ele ia abrir aquela porta para deixar aquelas pessoas entrar. Mas Deus, sendo um Deus justo, por que Deus fechou? Deus sabia que Noé abriria. Isso não era justo. Por quê? Durante 100 anos, Noé avisou aquelas pessoas. Enquanto Noé estava trabalhando na arca, Noé avisava as pessoas. Noé falava igual nós falamos hoje. Se arrependa. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a porta. Jesus é a arca. Você precisa acreditar, não tem outro caminho. O homem, ele inventa um monte de caminho, um monte de porta. O homem, ele inventa um monte de coisas. Um monte de caminho, um monte de porta, um monte de atalho para ir até Deus. Mas não tem. O caminho, a porta é Jesus.
Ah, missionária, mas por que é Jesus? Porque foi Jesus que morreu na cruz. Foi Jesus que deu o seu sangue por mim e por você. Eu e você, a humanidade, estava condenada. Estava condenada. Não tinha mais salvação, não tinha mais jeito. Mas Deus enviou seu Filho único para nos salvar. É como se fosse, por exemplo, o ladrão, o bandido, ele tá para ir para a cadeira elétrica. Aí vem uma pessoa e paga o resgate dele, paga a fiança, rasga a promissória, rasga aquela lista de crimes que ele tem e paga, fala, quanto que você quer para soltar esse condenado, para ele ser livre? Ah, eu quero tanto. A pessoa vai lá, o juiz foi lá e pagou a fiança daquele homem e libertou aquele prisioneiro, aquele assassino. E no mínimo aquele assassino seria o quê? Grato ao juiz que o libertou. Não é verdade? Então é a mesma coisa de hoje. Hoje tem uma história que eu ouvi. Tinha um homem preso. E aí o juiz, que tinha o poder de condenar aquele homem, ele pegou, se vestiu de pastor, colocou uma carta no meio de uma Bíblia. Uma carta, que aquela carta estava dizendo que aquele homem, a liberdade dele tinha sido comprada. Ele estava livre. Que se ele pegasse aquela carta que estava dentro daquela Bíblia, ele ia ler e ele ia ver que ele não tinha mais nenhuma condenação. Foi pagada a fiança para ele. Só que ele não quis. O juiz chegou lá com a Bíblia e falou que queria falar com ele. Falou, moço, foi lá na sala, eu quero falar com você 1 minuto. Eu quero entregar algo para você. Algo da parte de Deus. E ele falou, eu não quero saber de nada, não quero saber de Deus, não quero saber de nada. Vai embora com esse teu Deus, com essa tua Bíblia. Ele, não, moço, mas eu tenho algo aqui dentro para você. A sua liberdade está aqui dentro. Ele estava falando a verdade. Ali tinha uma carta dentro da Bíblia dizendo que ele estava livre. Não quero saber disso não. Mas só que as condições era para que ele pegasse aquela carta, abrisse e lesse. Ele não quis. Ele xingou o pastor. Só que não era pastor, era um juiz. Foi embora. Daí depois o carcereiro veio e falou assim para ele, seu tolo, seu idiota. Ele falou, por quê? Eu não quero saber desse pastor, dessas bíblias. Não quero saber o que ele tem para falar. O carcereiro disse assim para ele, olha, aquele lá era o juiz. O juiz que te condenou. Só para a pena de morte. Só que ele tinha uma carta dentro da Bíblia. E ele veio aqui para te entregar essa carta. Era a carta da tua liberdade. Você não quis, você foi bobo. Agora você vai ser condenado. Você teve a oportunidade de ser livre. Você não quis. A mesma coisa de hoje, meu querido e minha querida. Hoje, eu e você, o Senhor Jesus, Ele está dando a oportunidade para o mundo aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Somente através dele, o nosso nome vai ser escrito no livro do céu. Lá no céu tem um livro chamado Livro da Vida. Quando eu e você aceita Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, o que é aceitar Jesus? Aceitar Jesus é receber a liberdade que Ele te deu. Receber essa liberdade. Procurar ter uma vida com relacionamento com Ele. Procurar conhecer Jesus. Quem foi Jesus? O que Ele fez? Para que Ele veio? Ele só veio a essa terra com um único objetivo. Por amor à minha vida e à sua vida. Mesmo diante dessas pestes, dessas adversidades, Ele não quer deixar nós sofrendo. Se Ele vir hoje me buscar, me levar para casa,
eu vou feliz, eu vou contente, porque eu sei para onde que eu vou. Eu tenho uma vida eterna me esperando. Aqui não é o meu lugar, eu estou aqui nessa terra de passagem. Se ele permitir que eu fique aqui muitos anos ainda, é porque ele tem um projeto na minha vida. É porque ele tem obra ainda para que eu possa realizar através dele. Porque ele nos usa como um canal para abençoar a vida das pessoas. Hoje ele está me usando para dizer para você que ele é a porta. Hoje ele é a porta. E quando essa porta se fechar, um dia essa porta vai se fechar. E aí não vai adiantar as pessoas ir como falavam lá para Noé. Ei, Noé, abre a porta para nós. Salve-nos. Olha, os nossos filhos estão morrendo. Nos salve, Noé. Nos ajude. Por favor, agora nós nos arrependemos. Agora nós acreditamos. Começou a chover muito, começou a inundar tudo. Aquelas pessoas entraram em desespero e aí eles acreditaram que o que Noé estava falando era verdade. Só que era tarde. Deus já tinha fechado a porta. Deus lacrou a porta por fora. A mesma coisa hoje. Hoje nós estamos ainda pela graça de Deus. Hoje eu e você podemos receber a nossa salvação, o nosso nome ser escrito no livro da vida, pela graça de Deus. O que é graça? Graça é aquilo que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Morreu por nós e nos deu de graça. Ele sofreu, ele pagou o preço do meu pecado, o preço do seu pecado. Quando eu e você reconhecemos que eu sou pecadora, não importa se eu tenha sido uma pessoa boa a vida inteira, mas eu sou pecadora, eu nasci no pecado, eu fui gerada no pecado. Então eu sou uma pecadora. E a única maneira de eu ter a minha vida eterna, de eu ter a minha salvação, de eu ter esse cuidado de Deus, que Deus teve com Noé, mesmo diante das pestes, dos delúvios, dos terremotos, diante da fome, da escassez, das guerras, das opressões, para o Senhor estar me cuidando, para que o Senhor está me protegendo, eu e minha família, eu tenho que declarar, aceitar que eu sou uma pecadora e que eu preciso de um Salvador. Quem é esse Salvador? Jesus. Eu preciso entrar por esta porta, que é Jesus. Porque um dia, essa porta também vai se fechar. Que hoje ela é a porta da graça. Um dia ela vai fechar. E aí, quando que essa porta vai fechar? Quando Jesus vir buscar a sua igreja na terra. Existe uma igreja, uma noiva, que Jesus se refere a ela como a noiva. Um dia o seu noivo vai vir buscar essa noiva. E essa noiva, ela precisa estar preparada. O noivo não vem buscar uma noiva que não está preparada, não é verdade? Por exemplo, o noivo está lá no outro país. Noiva com a moça aqui no Brasil. Fala, um dia eu vou vir buscar você para nos casarmos. Aí a moça não está nem aí, fica andando com um e com outro, bagunçando. Não respeita seu noivo. O noivo vai ficar sabendo. Será que ele vai vir buscar essa noiva e vai se casar com ela? Logicamente que não. Ele vai desistir desse casamento. A mesma coisa é Jesus. Ele prepara a noiva. Ele cuida, ele protege. Só que eu e você temos que ser fiel ao noivo. Temos que obedecer como Noé, como os animaizinhos. O ser humano, ele é mais desobediente que os animais. Os animais, eles entraram na arca. O ser humano não quer saber. Não é verdade? Então, que nessa manhã, eu e você, vamos entrar nessa arca. Vamos entrar por esta porta que é Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Faça oração comigo. Eu vou orar. Se você sentir no seu coração
Ora comigo. Faça essa oração comigo. Creia que no momento que você fazer essa oração, o Senhor vai estar entrando na sua vida. Como receber Jesus como seu Senhor e Salvador? O relacionamento mais importante da vida é um relacionamento pessoal com Cristo. Se você deseja recebê-lo como seu Senhor e Salvador e dar início ao relacionamento mais maravilhoso que já conheceu, faça essa oração comigo. Amém? Vamos orar. Pai, tu amaste tanto o mundo que deste o teu único filho para morrer pelos nossos pecados, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tua palavra diz que somos salvos pela graça, por meio da fé, como um presente teu. Não há nada que possamos fazer para merecer a salvação. Eu creio e confesso com meus lábios que Jesus Cristo é o teu Filho, o Salvador do mundo. Creio que ele morreu na cruz por mim e que levou todos os meus pecados, pagando o preço por eles. Creio em meu coração que tu ressuscitaste Jesus dentre os mortos e que ele está vivo hoje. Sou um pecador e sinto muito pelos meus pecados e peço-te que me perdoe. Pela fé, recebo Jesus Cristo agora como meu Senhor e Salvador. Creio que sou salvo e que passarei a eternidade contigo. Obrigado, Pai. Sou tão grata a ti, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, eu oro por todas essas pessoas que fizeram essa oração comigo. Eu te peço, Senhor, abençoa elas. Que nesse momento elas venham receber a paz, a alegria. Venha, Senhor, curar essas pessoas. Venha libertar. Quebra todas as correntes da religião, todas as correntes do engano, da mentira, toda a corrente da incredulidade. Traga essas pessoas para ti, Senhor Jesus. Escreve o nome delas no livro da vida. Liberta, restaura e transforma para louvor e glória do seu nome. Deus, eu oro para que o teu Espírito Santo se manifeste a elas, ensinando, doutrinando, corrigindo. Dá sabedoria, entendimento, discernimento para essas pessoas. Abre a visão delas para ti, Senhor, para que elas tenham um relacionamento íntimo contigo, para que elas venham te conhecer, Pai, como um dia eu te conheci. Fala com elas, manifesta essa paz, esse amor, essa liberdade que hoje eu tenho, essa certeza para onde eu vou. Lança fora todo o medo da vida delas, todas as incertezas, angústias, as aflições. Eu oro em nome de Jesus. Senhor, eu te peço, Pai, cura as pessoas.
as pessoas que estão enfermas. Aquelas, Senhor, que estão enfermas numa cama. Muitas estão com tantas enfermidades. Assim, Senhor, como a tua palavra diz, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Senhor, toca agora. Toda enfermidade, seja na cabeça, no ventre, nos órgãos internos, nos ossos, nos nervos, no sangue. Toca agora, Jesus. A tua palavra diz que sobre suas pisaduras nós fomos sarados. O Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Eu te peço, Senhor, cura essas pessoas. Cura elas agora, Senhor. Toca com a sua mão suave nessa enfermidade. Eu repreendo toda enfermidade agora. Em nome de Jesus. Receba a cura do corpo físico. Em nome de Jesus. Seja curado, seja liberto de toda peste, de todo vírus, seja câncer, seja o que for que está no sangue desta pessoa. Eu repreendo agora o câncer, em nome de Jesus. Toca no coração dessa pessoa. Traga paz, alegria, Senhor. Amém. Amém. Obrigado a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Deus abençoe. Tenha um ótimo dia. Amém?